Viva, sejam bem-vindos. Mais uma conversa, desta vez aqui no estúdio da Voz da Ria, a quem desde já agradecemos, a pessoa do seu presidente Luís Alves, a cedência destes estúdios da Voz da Ria, para que levemos por diante mais uma conversa, desta vez com o António Augusto Silva, mais conhecido para mim, o Toninho, a quem eu também quero agradecer pelo facto de estar hoje aqui connosco. Obrigado, António. E vamos conversar um bocadinho assuntos esparsos, mas naturalmente começando sempre pelo princípio. E o princípio será a velha questão: quem é o António Silva? O António Augusto Silva. Nascido em Salreu. Exatamente. E depois, António? E depois uma infância também em Salreu? Sim, a escola primária em Salreu, depois 2 anos no Porto, no Centro Herculano. No liceu. Regressei porque reprovei no 2º ano e vim para o colégio Externato, de Egas de Muniz. Fizeste notícias para não tinha noção do que era um liceu miúdo. E regressei a esta era uma aventura naquele tempo. Sim, eu vivia no Porto, em casa de um irmão da minha madrinha. Estamos a falar de que anos, não é? 59, 60, 61. E, portanto, morava em Campanhã, em São Pedro de Campanhã, que ainda recordo. Como chumbei, regressei a Salreu e os meus padrinhos puseram-me no colégio. Era mais perto. E então vim para o colégio. Os meus padrinhos moravam em Salreu, tinham um comércio de bebidas e de uma loja, de tudo, drogaria, e portanto regressei a esta reja e vim para o colégio, Colégio Egas de Muniz. É internato já? Já era só externato, já era o novo colégio, já era as novas instalações, ali perto de onde hoje está o ciclo criativo. E portanto vinha a pé, como todos os outros, não é? Todos vinhamos a pé, na altura. Apanhei no colégio como diretor o famoso Dr. Augusto Ramos, também conhecido por Careca. Famosíssimo, que nunca foi meu professor. E andei ali até ao 5º ano. Primeiro fiz o 5º ano de letras, depois... Desse tempo, lembras-te do diretor, o Augusto Ramos, sim. A professora Arnaldina, foi minha professora de matemática. Jaime Vilar, Georgina, Adelaide Maria, que era a mais nova de todos na altura, era quase um pouco mais velha do que os alunos, a Dona Aidé, a professora de filosofia Fragateiro, a Dona Laura Fragateiro, que muito me influenciou no gosto pela história, por exemplo. Já lá iremos. E então, depois, como não passei o 5º ano de ciências, meus pais estavam na Venezuela, eu já lá tinha ido umas férias e, portanto, a alternativa era ou continuava ou ia para a tropa, para dizer a verdade, ia para a tropa, ou então aproveitava juntar-me à família da Venezuela, e então fui em 67. Com o 5º ano feito? Com o 5º ano só metade, porque chumbei depois, na segunda metade, chumbei a ciências. Venezuela não tem sido uma experiência nova, porque já o disseste, já lá tinha estado lá um ano anterior de férias. De modo, na Venezuela, com que ocupação nessa altura? Quando eu cheguei lá, o meu pai, que era pedreiro, e porque achava que eu tinha mal aproveitado o esforço deles, queria pôr-me na construção, e andei com ele algumas semanas no trabalho dele, mas a minha mãe, que era porteira de um prédio, na altura, naquilo que chamavam lá a consergeria, em Caracas tinha no prédio um senhor que era bancário, era gerente de um banco, e achava que era uma pena que eu que tinha, lá está, quando eu fui para a Venezuela com 17 anos, sabia francês e sabia inglês, muito mais francês do que inglês. E portanto era uma pena estar ali um miúdo daqueles, num país novo, andar na construção civil. Na altura, com que idade? 17 anos. 17. E portanto este senhor bancário, disse à minha mãe que havia uns cursos de formação profissional em várias áreas, numa delas a área de bancos, que é uma coisa que eu hoje olho para trás e digo assim: como é que é possível na Venezuela há 50 anos houvessem cursos de formação já nessa altura. E portanto ele conseguiu que o banco onde ele trabalhava patrocinasse a minha inscrição, e o curso era assim, era durante 3 meses, 8 horas diárias.
8 horas diárias Só para o curso. só para aprender a parte da legislação. E eu recebia um ordenado. Ao fim dos 3 meses, se eu passasse à fase seguinte, tinha mais 1 ano e meio até chegar ao lugar pleno do banco. Mas ia alternando entre trabalho prático e trabalho teórico. Eu era o único aluno dos Para 40... que tínhamos aqui em Portugal, da Sim. Venezuela, era já um país, enfim, com uma evolução Sim, que fantástico. se fazia notar. Sim. Era fantástico. Eu ia daqui com os olhos, embora eu tivesse uma educação e um conhecimento de algumas coisas, mas em termos de vida, não. Em termos de vida, era lá é que eu abri os olhos. Este curso bancário eu era o único aluno não hispano-americano, ou seja, era da mesma, era latino, mas era o único não hispano-americano. Daí que eu tinha lá 4 ou 5 meses e tinha medo de ir às aulas de quadro, às aulas em que tinha que falar, porque ainda tinha muito pouco tempo lá. Passei a fase inicial e entrei no banco. Entrei no banco a fazer 3 dias no banco, 2 na escola. Depois 4 dias no banco, 1 na escola. E estou no banco e aparece-me um senhor português de Tomar, que era cliente do banco, e eu estava no setor de estrangeiros, de divisas, a aprender. E o homem tinha uma agência de viagens. E eu gostava... Viagens. Um dia chega-me lá se eu queria ir para a agência de viagens dele. Mais um desafio. E disse-me logo, olha, quanto é que tu ganhas aqui? X. Eu pago-te mais. Se tirares a carta de condução, aumento. Se tirares o curso de inglês, aumento. E podes viajar a Portugal de graça, que era aquilo que eu tinha. Que vinha mesmo a calhar. E deixei o banco a meio do... muito a menos de meio do curso. E fui trabalhar para a agência de viagens desse senhor, no dia 1 de agosto de 68. Eu não sabia nada. O que é que tinha acontecido? Um casal de empregados da agência tinham resolvido casar-se sem dizer ao patrão e abandonaram a agência. Agosto era o momento mais alto na Venezuela, na altura, as viagens eram de barcos, barco e tal, os imigrantes. Portanto, o homem ficou sem empregados. Foi-me buscar a mim e foi buscar a um rapaz da Eirol que tinha o curso de inglês. A agência de viagens tinha era muito importante, tinha uma vertente da venda de viagens de passageiros, mas tinha o turismo interno, o que chamavam de sightseeing, quando vinham barcos dos cruzeiros, quando vinham cruzeiros de Caracas, ao porto de Caracas, ele ia com o autocarro buscar os americanos. E esse meu amigo era o que fazia, sabia inglês, e portanto andei com ele algumas vezes. Acompanhava esses Resultado, nós entramos ali a 0 em agosto de 68. Tinha um patrão, tinha um gerente, que era um senhor Algarvio, e a partir daí foi só viagens. Pronto, deixei o banco, mas Quantos anos? Estive nas viagens depois até vir embora em 79. Tive 12 anos, 11 anos. Não te esqueças do que vais dizer, eu esqueci-me um bocadinho, perdoa-me, João, ali no comando técnico desta emissão, vamos chamar-lhe assim, está o João Mota, o administrador do jornal O Conselho de Serreja, a quem eu, por culpa minha, não fiz alusão. Está feita essa ressalva. Estamos em 69, por volta desse ano. Sim, 70. Só um bocadinho, recuando um bocadinho. Aqui no colégio, ou na escola primária, tiveste, sobretudo no colégio, mas na escola primária também tiveste um professor que... Sim, que marcou. Marcou também. Marcou, aliás, várias gerações. Eu tive o professor Baltar, que não era... o professor Lemos. Não o professor Lemos. Que era mais conhecido. O professor já era mais velho, o professor Baltar veio para Salreu e era de Coimbra e viria a casar depois de Salreu com uma senhora de Salreu, umas irmãs muito bonitas, e o professor Baltar ficou alojado num quarto nas casas dos meus padrinhos. E ele influenciou muito que eu continuasse a estudar. E depois ele saiu no terceiro ano da escola primária, ele foi embora, depois esteve em Angola, morreu, mas casou, a viúva morreu também há poucos anos, ele morreu há muitíssimos, mas eu gostei muito desse professor Baltar. O professor Lemos conheci-o muito bem, ele e a esposa,
porque eram dali. O professor Lemos era de Salreu mesmo? Não, era de Valmaior, da Albergaria. Ele e a esposa. Mas esteve muitos anos aqui em Salreu. Veio para cá muito jovem, logo, penso que pouco depois de ser formado em professor primário. Ele e ela vieram para cá, moravam na escola primária e depois moraram numa casa que já desapareceu. Que já foi... Muito bem. Mas voltemos então a 69, tu estás na agência de viagens, todo contente, satisfeito, sim. Pergunto, dava oportunidades de abrir novos horizontes também, com o turismo que aportava à Venezuela, mas também com o turismo interno, digamos. Sim, sim. Foi uma época boa essa? Muito boa. Eu cresci muito. A agência onde eu trabalhava não era uma agência ligada só à imigração, porque havia agências de viagens que praticamente só atendiam portugueses. Com imigrantes, não é? Mas eu estava numa zona da cidade, já na parte mais a leste, que tinha uma grande colónia de portugueses ligados à serralharia, à construção civil, muitos deles da Oliveira do Bairro, Robustos, Águeda, daquela zona. E então uma boa parte dos clientes que estavam ali portugueses só trabalhavam connosco porque era pertinho, era muito perto. Eu estava, para dizer, da minha casa, dos meus pais, ao trabalho, tinha que arranjar 2 carros diferentes de transporte e demorava quase meia hora a chegar, 25 minutos. A cidade também era e vinha comer. Na altura a cidade era de 3, 4 milhões, hoje é de 17, 20, não sei quantos milhões. Daqueles que o outro despachou? Sim, era uma cidade. O transporte público era um transporte à base de carros de táxis, que faziam. O táxi não era só para uma pessoa, o carro tinha 5 lugares, tinha um percurso. Tu entravas aqui, ias acolá, entrava depois outro, ou seja, o carro ia sempre dando uma voltinha. E tu ias entrando, porque eu demorava muito tempo e não almoçava na zona de trabalho. Depois já comecei a conviver mais com a comunidade portuguesa através do futebol, dos amigos, sempre lá. E comecei a conviver com muita gente, mas de Estarreja poucos, muito mais gente ou de Espinho. Mas nessa altura já muitos estarrejenses tinham emigrado para a Venezuela. Sim, muitos. Aliás, era o principal destino na altura. Talvez tirando a América, os Estados Unidos também, mas a Venezuela seria aquele onde o grosso dos imigrantes aportava para trabalhar. A imigração de Salreu ou de Estarreja para a Venezuela começa perto dos anos 50, um bocadinho antes. Sobretudo em Salreu, mas também Perdilhó. Sim, Beduído, muitos também Beduído. António, só para nos dar alguma ideia, enfim, nós cá no nosso retângulo ouvíamos histórias da Venezuela, de Caracas. Caracas e a própria Venezuela era um país e uma cidade já evoluída? Muito evoluída, muito. Eu tenho um amigo que dizia-me, enfim, não é conselho para ninguém, mas que já naquele tempo se bebia Coca-Cola, passa a publicidade, quando aqui o Salazar nem por sombras deixaria que essa bebida entrasse, essa e outras coisas. Sim. Mas na Venezuela já se bebia Coca-Cola em 1961, 62, 50 e tal até. Uma das coisas que mais me impressionava... ou não importa, era, eu trago isso à memória, aqui à mesa só porque, de facto, parecia-me, os relatos que eu ouvia... Eu posso trazer outros casos parecidos a esse, mas, por exemplo, a Rede Viária, quando nós chegámos, a primeira vez, nas férias e depois, a Rede Viária era uma coisa já desenvolvida. Os trevos, aquela zona das autoestradas em que há imensos braços, aquilo já era... pontes aéreas, percursos aéreos, era uma coisa impressionante. Porque o dinheiro era muito. A construção civil, o petróleo era muito, na altura, já nessa altura, não é? Era a grande força do país. Entretanto, em termos de vivência, a Venezuela tinha muita semelhança com os Estados Unidos. Proximidade, comunidades muito unidas também. A modernidade, os costumes, discotecas, centros comerciais. Quer dizer, em 69, 70, por exemplo, salas de cinema eram inúmeras, ao ar livre, inúmeras, porque o clima permitia. As festas, o consumo, as lojas, claro, com muita tendência a roupa americana ou roupa europeia, os costumes, as bebidas, na Venezuela, por exemplo, uma altura em que eu conciliei o trabalho da agência de viagens
com a vender licores numa empresa venezuelana. O champanhe francês, o whisky escocês, era uma coisa ao monte. Vendemos um espumante português, nem se vendia. Mas vender uma garrafa de vinho português a um restaurante era quase impossível, porque outros espanhóis ou franceses tinham lá... Ocupavam esse lugar já. Porque havia um consumo fabuloso. A Venezuela tinha... Eu cheguei a estar na agência de viagens em que os clientes iam um fim de semana, Caracas a Miami, fazer compras. E eram capazes de fazer também, pouco mais que um fim de semana, Caracas Madrid, Caracas Londres. Ou seja, o consumismo, o dinheiro era tanto... Era uma coisa impressionante, impressionante. Mas um país muito desenvolvido e havia assimetrias. Claro que nós... Quem andasse nas zonas mais periféricas encontrávamos os bairros. Claro. Sim. Mais pobreza. Os bairros de lata, mais pobreza. Mas vivia-se bastante bem. Razoavelmente bem. Sim, bastante bem. Durou essa tua experiência na agência lá na Venezuela quantos anos ainda? 12. Eu comecei como empregado, depois casei. Lá na Venezuela? Casei na Venezuela. Depois estive... Já agora, sem querer entrar em intimidades, como é evidente, conheceste a tua mulher lá? Sim, lá. Conheci lá numa festa... Também tinha emigrado sim, pais, eventualmente? Numa festinha de uns amigos, de uns anos, e amigos que não eram comuns, mas que um ou outro era comum, e comecei a fazer intimidades e conhecemos. Portanto, conheceste aquela que viria a ser a tua mulher lá, e permaneceste por lá ainda mais alguns anos? Sim. Não sei se casei. Cresceram ou nasceram lá? Mais velho, sim. Casei, saí da agência de viagem onde estava, como empregado, estive uns meses numa outra agência muito perto daquela zona, e entretanto montei a minha agência de viagem própria com uma antiga colega. Como é que se chamava, João? Viramundo. João, António. Viramundo. Viagens Viramundo, que ainda existe. E com uma antiga colega da primeira... Viramundo era o nome de... Sim, e o Viramundo veio por causa da música do Sérgio Mendes, que na altura estava nos Estados Unidos, tinha aquela canção O Brasileiro, tinha a canção Viramundo, e aquilo, embora que Viramundo em castelhano não seja muito de ouvir, porque virar lá é girar, claro. Mas Viramundo era suave e ficou. E então montei uma agência com uma outra miúda, que tinha sido meu colega de emprego, que também se chama como a minha mulher, também se chama, curiosamente. Coincidência. Montámos a agência de viagens e aí estivemos 4, 5 anos. Até que ela quis vender, e enfim... Eu também vendi. E vim a Portugal de férias. Isso em 79 já. Já tinha nascido a minha filha mais velha. Lá em Caracas. Tinha nascido. E eu também tinha um bocado de receio de que muitos anos depois dela nascer fosse difícil eu regressar. Como eu vinha cá muitas vezes. Que é o que tem acontecido em grande parte dos casos, não é? As eu vinha cá. Radicam-se lá e por lá ficam. Eu vinha cá muitas vezes. Os filhos, os netos. Eu vinha cá com frequência, porque não pagava viagem, vinha cá 2 vezes ao ano, às vezes 3, era capaz de... Tenho uma história engraçada que... Já no avião, naturalmente. Sim, tinha um convite para ir a um voo inaugural da KLM entre Amsterdã e Nairobi, na África do Sul, e tinha esse convite, mas eu estava em Caracas. Quénia. No Quénia, sim. E o convite era fazer o voo inaugural de Amsterdã, Quénia. Era a inauguração desse voo, da ligação. E eu, claro, eu queria era vir a Portugal. Então fui de Caracas a Amsterdã, Nairobi, 3 dias em Nairobi, a Amsterdã outra vez, e Lisboa, passar aqui 2 dias com os amigos. Ou seja, eu queria estar aqui. Não é? Queria estar aqui. Queria vir aqui. As raízes estavam cá. E, portanto, eu devo dizer que eu estar só lá 12 anos não significa que eu não tenha adorado aquele país. Claro. Pelo contrário. Só que eu também adorava este país. O ninho era aqui. Era aqui. E entretanto, regressei sem ser de vez
apareceu uma oportunidade de negócio imobiliário e fiquei. Por cá. E fiquei. Já percebi Mas tenho uma porque eu tive a vantagem, enquanto que muitos imigrantes, infelizmente, tinham a que trabalhar, dia a dia, não tinham férias, eu conseguia ter te dava o próprio emprego, não é? Conheci o país todo, quase todo, não todo, mas conheci bastante bem o país. Estive ligado muito ao associativismo na Venezuela, no futebol, mais no futebol, só no futebol. Futebol americano ou futebol português? O chamado soccer. Fazíamos aquelas equipazinhas de amigos, depois tive... Lá joga-se também muito, jogava-se? O beisebol. Beisebol, exatamente. Que, aliás, alguns imigrantes agora fundaram há não muitos anos aqui em Esta Reja. Eles estão a fazer aquilo aqui que nós fazíamos quando estávamos lá, que é transportar a cultura. Nós lá jogávamos o futebol aos domingos, todos os domingos havia todas as equipas, os Bairradinos, a Raça, as Cinco Quinas, todas as equipas tinham, eram brincadeiras. E o que eles agora fazem aqui é exatamente igual. O Clube River. O Rivers de Dom Tomé, que é o beisebol. Que curiosamente gostei muito do beisebol, aprendi regras, graças a um rapaz aqui de Estarreja, que é médico, que hoje vive na Costa Rica. Quem era? Já que agora? Poucos conhecem, mas a família que conhecem, os Cavilhas, os Cavilhas de Santa Amaro. O pai era Cavilhas e a mãe era dos Amarais, ou seja, ele vem a ser ainda primo do João Amaral dos transportes, do João Velho. Mas lá continuou? Sim, nós chegávamos a ela com 6, 7 anos, médico neurologista, e quando eu cheguei à Venezuela foi ele que me ensinou o castelhano, porque ele já estava na universidade, e foi ele que me ensinou as regras de beisebol. E profissionalmente exercia? Sim, esteve no hospital, agora está na Costa Rica, de onde é a esposa natural. E claro que a Venezuela, entretanto, tornou-se um caos profissional. Que nós conhecemos bem, não é? António, o gosto pela história, já o referiste, o gosto pelos livros, o gosto pela escrita, veio um bocadinho da Venezuela ou criou mais raízes aqui já em Portugal? Foi criado aqui. O gosto de guardar coisas deve ter sido sempre. O gosto de guardar. Eu guardei imensas coisas, mesmo na Venezuela era muito organizado, guardava e tenho em casa as coisas que às vezes até me surpreendem. Mas a pesquisa histórica foi mais aqui. Quando eu regressei, estive ligado ao Cultural Salreu. E, na altura, a Cultural Salreu fazia uma publicação. Associação. Quase anual, que era uma revistazinha para angariar fundos. Claro. E essa revista tinha sempre textos históricos, textos de pesquisa. Sobre Salreu. Relativamente ao país no caso em particular de Salreu. E comecei a encontrar depois outros documentos. Que histórias é que há, se é que lembras, relativamente a Salreu, que sejam interessantes aqui abordar? Uma ou outra dessa pesquisa que, entretanto, foste fazendo? Fazendo sobre pessoas e acontecimentos. Conversava mais sobre pessoas? Sim, comecei por pessoas. A sua passagem por Salreu, o que fizeram, o que não fizeram. Destacas aí alguns nomes? Sim, por exemplo, no caso da música, a família Calado, que eram de Bedoído, não é? E que viviam aqui em Esta Reja. Mas ele, embora ele fosse da Mortosa, ele, Calado, mas a esposa era de Pardilhó. A esposa era de Pardilhó, mas eles moravam em Esta Reja quando ele já era grande músico, grande maestro. E que deixou descendência. E deixou, muitos. Na altura, a professora Maria do Céu Calado também. Sim. Também chegou a dar aulas sozinha, na Escola Industrial no início. O Joaquim, o Álvaro... É uma figura interessantíssima porque ele teve 9 filhos, se não estou em erro, e só 2 mulheres não foram ligadas à música. De resto, todos eles e elas, e um dos filhos era virtuoso violinista, morreu na Primeira Guerra Mundial. Pedro Calado, talvez. Não sei se era Pedro, sei que morreu em Paris, na Primeira Guerra Mundial, não morreu em combate, mas morreu durante a guerra, doença. E era virtuosíssimo. Mas havia mais o Joaquim, havia vários. A Céu Calado, que era piano, e que depois dirigiu os grupos corais aqui da paróquia. Entretanto, vinha conhecer uma filha que foi para os Estados Unidos, que tocava violoncelo, que era a Alice,
que é muito pouco conhecida aqui nesta... Dizias 8 filhos? 8 ou 9. Só 2 não foram músicas. O resto era tudo músicos. Essa é uma figura interessante. Depois, uma figura também que eu andei a pesquisar foi o Bispo de Cochin, que tem agora ali na Casa da Cultura, tem o brasão de armas, que era um bispo que esteve na Índia no século XVIII, XIX, XVIII. Mas tinha alguma relação... Era de Salreu, era de Salreu, e havia alguma teoria de que ele tinha sido desterrado por causa do Marquês de Pombal, não, mas é uma figura interessante. Dizes do brasão dali que está na Casa da Cultura? Sim, há 2 brasões, há um deles que é dos Carmelitas. Esse brasão é uma da história interessantíssima. Esse brasão estava na Casa de Salreu. Estava na Casa de Salreu, onde morou por Solemos, curiosamente. E o brasão estava muito degradado e a Câmara comprou esse parte de terrenos para estacionamento junto à igreja. E trouxe o brasão já danificado e colocou-o no aterro do Fojo. Estava lá. O destino estava no aterro. Era ir para o lixo, não é? E um dia, um amigo nosso, posso dizer o nome, porque não é nenhum segredo, o Delfim Bismarck, um rapaz da banca, ligado à história, esteve na Fundação Erasmus, hoje é adjunto do Ministro da Defesa deste governo, agora há poucos dias, estava na Câmara da Albergaria. Ele viu as pedras. Esteve aqui também. Esteve aqui na Fundação Salgueiro Matureira. Muitos anos. E ele viu as pedras, lá o resto das pedras amontoadas. O destino era o lixo. Estava lá. Ao monte. E ele quis comprar, mandou uma carta à Câmara a dizer que queria comprar aquelas pedras. A Câmara de Serreiro. A Câmara de Serreiro. E o engenheiro foi pedir um parecer à engenharia e o engenheiro disse que não havia problema. Eram umas pedras. Só que alguém... se apercebeu do valor e depois alguém me chamou a atenção e eu já lá tinha ido e avisei a atenção que não se pode vender. O destino era esse. E então foi preservado o que restava, recuperado no Porto. Em granito. Sim, recuperado. Tem as armas. É curioso porque na frente tem as armas dele, do Bispo de Coxim, e por detrás tem as armas dos Carmelitas de Aveiro, onde ele era padre dos Carmelitas. Tem as armas de Aveiro. Deixou a família em Salreu esse? Não. Há vários trabalhos sobre ele, mas não deixou. Mas era controverso, era um bispo controverso. Depois um outro padre muito interessante, que também fui pesquisando, foi o prior do Valdujo, daquela quinta do Valdujo, que é ali num canto de Salreu, entre Salreu e Canelas, que ainda há poucos anos houve uma disputa territorial, se aquilo era Salreu, se era Canelas. Eu penso que isso que até ainda está por resolver. Pois não sei. Esse padre do Valdujo era muitíssimo interessante, porque ele estava em Lisboa, natural de Salreu. era natural de Macinheta do Seixa, em Alvarado das Meias, mas veio para Salreu e terá morrido. Sim, foi padre muitos anos, foi padre em Lisboa, numa igreja, na paróquia onde estava a família real. Era uma figura, era licenciado em leis também, e terá comprado aquela quinta e por lá viveu. E, porque me disse um dia o Dom Francisco Nunes Teixeira, o nosso bispo, ele terá morrido de uma congestão de pepinos. Gostava de pepinos e que me pepino a mais. Então essas coisas foram sempre... É um entusiasmo. Claro que há 30... Eu comecei nestas pesquisas a brincar há 40 anos. Hoje, a brincar, mas com muito interesse. Sim, hoje é muito mais fácil. Sim. Hoje temos recursos. Fácil, é um bocado mais fácil pesquisar. Antigamente tínhamos que ir à origem, tínhamos que ir ou escrever. Dar mais voltas para chegar lá. Tínhamos que escrever às pessoas. Uma outra figura que eu pesquisei muito foi o Alberto Vidal, o Dr. Alberto Vidal, que foi deputado, foi presidente da Câmara de Lisboa. Também de Salreu, uma figura interessantíssima. Cheguei a falar com uma filha ainda. Eu conheci o homem. Eu já era miúdo, conheci o homem, mas na altura eu tinha que ir a Lisboa, tinha que mandar por uma carta à senhora
para ver quando é que me podia atender. Ou seja, hoje em dia, com a comunicação que temos e com a internet, as redes sociais é uma coisa... A informação é muito felizmente, mais, muito hoje mais acessível. é muito mais acessível. O Dr. Ferraz, também de Salreu, que entretanto montou consultório em Lisboa, e eu lembro-me disto porque eu próprio, com a minha mãe e com o pai, não me recordo, ainda fui a 2 ou 3 consultas, os meus avós eram de lá de Lisboa, a este Dr. Ferraz, que tinha ligações também íntimas aqui. Sim, em Salreu, sim, na casa. Uma das pesquisas que também fiz interessantíssima foi sobre a casa de Salreu, a casa de Bertiliandos. Hoje vendida a alguém. Foi vendida. E recuperada. Sim, está recuperada, pelo que me dizem, está recuperada e acho que vem recuperada. Um belo edifício. Eu tenho muita pesquisa, cheguei a contactar com a família em Ponte de Lima, com os herdeiros, com os calheiros, mas aquele originário era de Salreu, os Ferraz. Sim, os antepassados eram. E os antepassados. Foi comprada. Deles. Os Ferrazes chegaram à casa através o último dono da casa. Terá sido um brasileiro? Não, o último dono da casa do Ferraz era um cônego de Bedoído, o Manuel Marques Pires, que tinha uma casa quase junto à escola primária da Póvoa, do lado direito, que tem uma capelinha, que hoje é do Helder, do nosso amigo Helder. Sim. E esse padre Manuel Marques Pires tinha essa casa e comprou a casa de Salreu. E como não tinha filhos, deixou em testamento a uma herdeira ou um herdeiro que fosse mais velho. E calhou a uma que casou com o Ferraz. Portanto, mas a casa era de uma família ligada a Ponte de Lima. Calheiros, casa abrazonada. Sim, sim. São pesquisas que agora nós encontramos muita facilidade em trocar informação. Sim, as redes sociais também ajudam muito nisso, a informação chega mais rápido, e hoje achei graça quando começaste por dizer que tinhas que ir às fontes escrever, e a carta, a pedir que te pronunciassem alguns dados. Sim. Era muito mais difícil. Era muito difícil, era. Mas as pessoas respondiam. Quer dizer, normalmente respondiam. Coisa que hoje também já não é bem hoje assim. Não. Eu neste momento tenho um trabalho sobre o professor Jaime Vilar, de que tenho muitíssima coisa, mas há sempre uma coisa nova a descobrir. Já lá vamos. Antes mesmo do professor Jaime Vilar, há uma outra figura também ligada a Salreu, o Zagal. O António Zagal. António Zagal. Também por mérito, enfim, sobretudo no que toca à banda de Salreu. Sim. Que importa também aqui realçar, até porque este ano comemora os 100 anos. Sim. A banda Visconde de Salreu, portanto haverá aí festa rija durante este ano e no dia da fundação da banda. Pois, eu do António Zagala não tenho, a não ser o conhecimento que tive com ele, não é? Mas não tenho grande informação. Tem família, tem descendentes, não tem filhos, mas tem sobrinhos. Já vamos continuar com o nosso amigo Zagalo. Falávamos do Zagal ou Zagala? Eu conhecia por António Zagala, embora o apelido dele não fosse esse, não é? O apelido dele era... Também muitos anos na Venezuela. Oliveira Rodrigues, sim, na Venezuela, ligado às espadarias. Uma figura interessantíssima, ligada às espadarias, por exemplo, uma figura que era interessante pesquisar mais, é quem eu penso que foi o pioneiro dos padres. Porque é uma coisa curiosa, que na Venezuela, os de Salreu são quase todos ligados a padarias. Pois. Principalmente padarias. Padarias. Enquanto que, por exemplo, os de Loureiro, muitos deles são ligados à lavandaria. Tinturaria e lavandaria. Mas outro ramo, os de Salreu eram conhecidos por padeiros. O meu pai não foi padeiro, foi construção civil e outros carpinteiros. O madeirense também tem um nicho. Tem mini-mercados, os abastos. Mas é curioso que na Venezuela, porque é que são os padeiros de Salreu iam para uma razão em particular? Para mim há. O primeiro grande padeiro, ou que vai lá que influencia os outros a ir para lá, é o senhor Lino Matos. Lino Matos, que vem a ser avô do Dr. Dário Matos, avô da esposa do Dr. Camões. Pronto. Esse senhor, Lino Matos. Avô, portanto, dessas figuras. Era de Canelas. E foi para o Brasil e já era padeiro. Em Canelas.
foi para o Brasil. Do Brasil saltou para a Venezuela. A imigração era preferencialmente para o Brasil, era a época do Brasil. Era o ouro do Brasil. Ele emigrou, este senhor emigrou para em 45, 46, 43, por aí. Casou com uma senhora de Salreu, que era moleira. Ou seja, ele era padeiro, ele era moleira. Mais ou menos isto. Ele chega à Venezuela e ele sabia, era de padeiro. Claro. E para em 40 e pouco foi trabalhar de empregado e depois estabeleceu-se como padeiro. Quando alguém ia de Salreu para Caracas, procurava sempre encontrar o Sr. Lino Matos. O ponto de contacto era ele. Então começava a trabalhar. A partir de um certo tempo, independizava-se. Porque a economia na Venezuela começou a crescer. Pronto, quando chegaram a Venezuela, primeiro começavam ou na padaria do Sr. Lino, ou noutras que já outros tinham desenvolvido. Pronto, e daí criou-se uma rede. Quer dizer, houve um que deu o pontapé de saída, não é? É curioso, ele era mesmo da área, da padaria, do padeiro, do moleiro, mas os que foram daqui depois, nos anos 49, 50, 51, eram agricultores. Mas como tinham que trabalhar, aprendiam de padeiro. É uma figura curiosa. Eu, em instante, aludia ao facto da imigração brasileira, portugueses para o Brasil, ter sido também, antes mesmo da imigração para a Venezuela, ter sido, digamos que, o grande ponto forte dessa imigração, era Brasil. Sim. De resto, não falámos aqui no Visconde de Salreu, é exemplo disso mesmo. O Visconde de Salreu, também ele, imigrado, é uma figura fantástica. O Brasil. É uma figura fantástica. Porque tinha um negócio de madeiras. Tinha um negócio de madeiras, delegado à construção civil, e é curioso que também é uma figura também que convinha ir mais longe. Porque ainda falta dissecar mais algumas coisas. Criou-se uma imagem de que o Visconde era homem analfabeto. Não sabia ler nem escrever. É mentira. Tem que ser mentira. Porque, por várias razões. Uma delas é que uma irmã mais velha que ele, irmã mulher, sabia ler e escrever. Portanto, não é possível que ele, mais novo que uma rapariga, não soubesse. Depois, 3 irmãos deles licenciaram-se. Supostamente com apoios financeiros dele. Supostamente. Já na altura. Médicos e arquitetos. Portanto, o homem não podia... Era impossível ser analfabeto. Tinha que ter um rasgo. Depois, em Salreu havia outras famílias, uma família também muito interessante, que são os Oliveiras, que têm um jazigo precisamente frente ao do Visconde e que terão sido sócios em alguma área de negócios no Brasil. Ainda lá tem descendência. Também é uma figura que ainda há dias morreu, há pouco tempo, morreu uma senhora aqui de Estarreja, vê se me recordo, a mãe do Geninho, a dona Margarida, é dos Oliveiras. Carapinheiras. Pronto. Exatamente. O jazigo frente ao Visconde é dessa família. Eles eram no Brasil, eram sócios. Tiveram sociedades. Não sempre. E convinha outra família interessantíssima, também no lar da igreja, os Simões. Os Simões, onde está o palácio, aquela casa de arte nova, do lado sul do lar da igreja, do professor que era do professor Pinás, que ainda lá está. A casa está lá também, não sei se habitada. Está habitada, o Pinás está lá com a esposa, eles estão adoentados, tanto quanto eu sei. Arte Nova, não era? Arte Nova. E os donos originais eram Simões, que criaram em Belém do Pará a grande indústria do Guaraná. A bebida Guaraná. Foram esses Simões, a partir do mais velho de todos. Criaram essa bebida. Criaram e, inclusive, um dos filhos do velho Simões teve o nome de Francisco Guaraná, como segundo nome. Também há trabalho sobre isso por causa da arte nova. Há trabalho sobre isso. Quando dizes que ainda há muito por dissecar a propósito do Visconde de Salreu, ainda há material que trates ou que antes... Por exemplo, em relação ao vinho de Colares. De Colares, exatamente. A adega, que está hoje em dia é um museu. Foi fundação também do Visconde. Foi dele. Mas porquê? Há algum motivo que tenhas descoberto nas tuas pesquisas? Não, algum motivo em particular que tenha levado o Visconde? Ele tinha casa em Lisboa, e tinha no Estoril. Colares é perto. Teria vinhas também? Não, ele terá comprado vinhas e depois teve a ousadia
de produzir o vinho com o nome dele, com a marca dele. Mandou fazer a adega com um arquiteto famosíssimo de Lisboa, que foi o mesmo que desenhou o nosso hospital, e o mesmo que desenhou a casa dele na Avenida da Liberdade, que é Prémio Valmor. Ou seja, o Visconde já se reunia de gente com outros atributos. Com outros atributos. E a adega de Colares e a produção de vinhos, depois ele também produzia azeite no Alentejo, ou seja, e exportava para o Brasil. Uma atividade ramificada. Sim. Não se resumia às madeiras no Brasil. Cá também investiu fortemente. Depois investiu aqui em Salreu, tentou fazer uma produção, chegou a ter de laticínios. Também teve uma serração na quinta. Teve uma serração. É um homem multifacetado. Sim. Parece que conhecem, se calhar, essas facetas do Visconde, não são muito conhecidas. Não. A banda, por exemplo, a banda Visconde de Salreu é criada, curiosamente, numa reunião, num encontro numa taberna, em Salreu, em que um grupo de pessoas, onde estaria o Visconde, ou não estaria, mas depois foi convidado, que acharam que era importante fazer uma banda, uma escola de música em Salreu. Havia uma banda de música aqui que era Salreu Estarregense. Não me recordo. Em que o mestre era o Pedro Calado. Era a Banda União Salreu Estarregense. Era mais Salreu que Estarreja, mas era Salreu Estarregense. E terá havido uma divisão dentro da banda. O Pedro Calado sai. E então, esse grupo de homens que estava na taberna, lá em Salreu, acharam que era importante apanhar o Pedro Calado para ensinar música à canalha. Aproveitar, não deixar fugir e entrar. E então reuniram-se e foram ter com o Visconde e foram à Junta de Freguesia pedir um subsídio para criarem uma escola de música. Na altura tinha outro nome. Pedir ao Visconde. E foram todos à Junta de Freguesia pedir à Junta que apoiasse financeiramente a escola. Não era escola, tinha outro nome, mas era uma escola de música. Durante um ano, a Junta acedeu, deu um subsídio, uma verba. O Pedro Calado começou a ensinar miúdos de 10, 11, 12 anos. Tinha sido da escola. Claro. Quando tinha os miúdos prontos, mais ou menos prontos, foi buscar à Salreu Estarregense um grupo de mais maduros, mais homens. Mais experimentados já na vida e se calhar na música também. Uns grulhas, uma série de pessoas. Resultado da banda, quando nasce a banda em 25 começa a escola de música, quando em 27 começa a tocar, ele tem 30 miúdos e 7 ou 8 homens. Já 20 e tal anos. Já adultos. Não velhos, mas já adultos. E aí começa a banda. Portanto, e o Visconde, de um princípio, esteve sempre ao lado. Depois o Visconde deu os bonés, depois terá pago uma farda, pronto. Mas ele esteve sempre ao lado da formação. Uma colaboração muito estreita, daí o nome Banda Visconde de Salreu. Exatamente, sim. Que, entretanto, como eu já referi e volto a referir, faz 100 anos em 2025, eu penso que em outubro. Sim, outubro. Bom, bons parabéns para a Banda de Salreu, porque merece-o. Mais figuras que te recordes de Salreu e que tenham marcado Salreu por esta ou por aquela razão. Já falámos aqui dos Ferraz, do Visconde, essa é uma figura incontornável. Não falámos do hospital, com o seu nome também. Depois há aqui uma série de pessoas que são menos conhecidas, mas, por exemplo, um nome curioso, há um ou dois, ou três. Os jornais. Uma figura interessantíssima é o Júlio Vidal. Júlio Vidal é da família do Valdujo, curiosamente. Vem a ser avô do Adolfo Vidal, que esteve há poucos anos na Câmara. Municipal aqui em O Júlio Vidal era um homem, era empregado da Câmara, era empregado da Secretaria. Fundou um jornal. Durou poucos meses. Ecos do Antoine. 1917, 18, 19. Fundou um jornal. Durou poucos anos. Ecos do Antoine. Depois... Eu tenho uma brochurazinha disso. Esteve na Câmara, foi empregado,
quando dos desfiles etnográficos da Feira de Março, quando foi dos centenários em Lisboa, foi ele que coordenou o rancho folclórico de Veiros. Ele e um chefe de secretaria, que era um Boaventura Pereira de Melo de Veiros. Ele era que fazia as letras e o Boaventura é que dirigia o grupo. Isto é uma lição de história. Esse Júlio Vidal fazia fotografia. Não teria máquina fotográfica, mas foi ele que acompanhou a Maria Lamas quando veio aqui a Estarreja fazer o trabalho das mulheres do meu país. Foi o Júlio Vidal que acompanhou. Aliás, há algumas fotografias que estão nesse livro. Que são dele, são do Júlio Vidal. Exatamente. Mas supostamente a máquina. 47, 48. Supostamente a máquina, ele não tinha máquina, mas fazia fotografia. Claro. Depois esteve com um outro escritor famoso, mas nem todos se lembram, que era o Assis Esperança, que escreveu um livro chamado Servidão, que se passa precisamente entre Salreus, Tarreja, Torreira, uma parte do romance. Mas não era natural aqui da zona. Não. Mas esteve cá, perto de um mês, para conhecer o meio ambiente. O levantamento parece... Ele era amigo do Ferreira de Castro. Esse Júlio Vidal. Era um tipo de certeza muito... Castro Oliveira de Meix. Era de certeza um tipo muito influente. Gostava da caça. Produziu um ex-libris para ele, com um galgo, que era a figura da caça. O Júlio Vidal tinha... depois separou-se da família, foi para Canelas. Não há grande documentação. Não há. Foi onde esteve preso esse Júlio Vidal quando o Agostinho da Silva veio a Estarreja fazer o filósofo para fazer uma conversa sobre cultura chinesa, uma coisa assim. Ele foi um dos presos, o Oliveira e Silva, o Joaquim Silva, o Sr. Alberto Vidal, que era da Secretaria da Câmara, que era o Alberto Jaime, 50 e tal. 50, foi quando o Agostinho da Silva depois acaba por fugir, é preso e é exilado no Brasil. Portanto, ele foi um dos que coordenou a vinda à Estarreja do Agostinho da Silva. Como era funcionário público, foi dos que esteve mais tempo preso. Ele, o Alberto Jaime Vidal, que era um senhor de Salreu também, que foi chefe de secretaria, o doutor Alberto Vidal Velho também esteve preso, o Joaquim Silva, o Manuel Andrade. Toda essa gente foi presa, mas ele, como era funcionário público, foi ele que fez os cartazes e a divulgação da conferência. Pronto, era um homem que devia ser muitíssimo interativo com a... É uma figura que lá está, precisava de ser mais divulgado, mais conhecido. Mais conhecido. Porque há homens e mulheres, naturalmente, há figuras, não só de Salveu, mas eventualmente de Perdeu também, aqui do Duído de Estarreja também, e de outras freguesias, cuja história ainda não foi dada a conhecer. Não sei, porque é difícil também fazer a recolha, apesar dos meios hoje à nossa disposição, mas é difícil ainda hoje, apesar disso, fazer a recolha de alguns dados. Dá trabalho. Sabes que uma coisa que agora se nota menos, antes notava-se mais. Aqui há uns anos notava-se alguma dificuldade de interagir entre quem pesquisa. Havia até algumas pessoas que não gostavam muito de dizer o que sabiam. Amigos, o vosso já parte. Eu sei, mas não quero que tu saibas. Permita-se o plebeísmo, mas quer dizer, não havia aqui... Hoje em dia temos aqui no Conselho, felizmente, temos no Conselho e na Mortosa também um grupo de pessoas que se interessam e que são muito colaborativas. Entre si. Porque de que me basta a mim eu saber se eu não partilho o meu conhecimento. Não cá fora o que consegues, o levantamento que consegues fazer. Ainda que há bocado estava a começar a falar do Jaime Vilar. Eu aqui agora tenho em mãos um trabalho mais profundo e comecei a ver aquilo que eu já tinha sobre ele. E, por exemplo, eu próprio, aqui há uns anos, escrevi um artigo para a revista Pré-Amar, da Escola Secundária, onde eu digo que ele nunca... O professor Vilar nunca foi professor da Escola Secundária de Estarreja. Eu escrevi aquilo. Sim, hoje reconheço que eu não sabia o que estava a escrever. Porque, na verdade, ele foi professor da Escola Secundária. Chegou a ser 4 anos.
Quando a escola secundária é adquirida... atual, na antiga. Não, ainda no antigo colégio, quando a escola... sim, havia a parte técnica e industrial na Fontinha. É verdade. E eu escrevi aquilo assim. Porquê? Porque era o que me diziam. Ele nunca foi professor da escola secundária. Pois. Hoje, depois de outras pesquisas, hoje, que há um tempo, mas é verdade verifiquei que eu estava enganado. Ou seja, eu induzi erro. Chegou a funcionar também durante não muito tempo, o antigo externato. Sim, mas só com a parte delicial. Sim. Só com a parte delicial. Daí que, se não houver uma... Entre nós, aqui há uma articulação entre todos esta gente. Há aqui uma pessoa, por exemplo, em Estarreja, o Arturo Tavares, tem muitíssima informação. Também. E publicou um livro sobre os cavalos, a criação de cavalos, e entretanto, eu ao ler o artigo, o livro muitíssimo bem feito, encontrei que podia ajudar num pormenor, já depois do livro escrito. Sim. Eu não tinha problema nenhum em dizer-lhe. Com a albergaria, por exemplo, da Delfim Bismarck. Delfim Bismarck é um homem que tem imensa informação sobre esta reja. Basta pedir ajuda que ele logo colabora. Depois também temos na Mortosa, que falaste há instantes, também é um homem interessado no historiografar alguma coisa. Sim, e depois tem uma vantagem, é que enquanto que eu sou um bocado juntador e nem sempre ordenadíssimo, ele é muito ordenado. É muito metódico na pesquisa. Na Mortosa, conheci há uns anos para cá 3, 4 pessoas também que são de um conhecimento em termos de genealogia muito profundo e que de uma colaboração extrema, é uma coisa impressionante. Há 2, 3 pessoas, pelo menos, 3, mas um deles, posso dizer o nome, que é o Paulo Horta Carinha. Tem uma coleção belíssima de imagens e partilha a informação. Um outro senhor, um engenheiro António Sousa, do Bunheiro, que em termos de genealogia tem uma base de dados fabulosa. Há dias enviou-me a base de dados do Jaime Vilar até ao século XVII. Ou seja, e depois são pessoas que não têm nenhum problema em colaborar. António Augusto, ainda querias, ser possível, juntar essa gente um dia destes toda para falar da história, daquilo que somos, daquilo que fomos? Olha, era uma ideia interessantíssima. Era. Na biblioteca, na Câmara. Sim. Aqui partilhar ideias. Sim, no fundo é isso. Tal como estás a fazer connosco hoje, que é uma verdadeira lição de história e muito interessante. Eu acho interessantíssimo isso. É que, na verdade... Agora, tem que haver uma pedra de toque para que isso possa acontecer. Falaste no Paulo Horta Carinha, tu próprio, que é uma série de pessoas. Pereira. Nós em Salrei temos, por exemplo, uma série de pessoas com uma história de vida que ainda são muito úteis. Para o melhor conhecimento. O Neca da Pires, Marcos da Silva, o Sérgio Paulo. Tem o Sérgio Paulo, o que escreve no Facebook, que são coisas lindíssimas, até em termos históricos. Exatamente. Porque consegue retratar, a memória dele é muitíssimo boa. O Marcos da Silva, o Neca, também, colabora muitíssimo. António Augusto, mas tu também. Sim. Tens um livro publicado, tens mais certamente, mas Sempre Marinhões é um título da tua autoria. Foi a escrever. E coincidiu a apresentação desse livro com os ajuda-me João, 112 anos 120 anos do Jornal O Conselho de Estarreja. Foi um desafio. Sempre Marinhões. Sempre Marinhões. O título é mais de autoria do Zé Eduardo. Porque o convite foi para ir fazer uma recolha de textos sobre a região. E aquilo transformou-se numa espécie de uma antologia de textos que outros escreveram sobre a região. E o nome começámos... Já não me lembro o nome que eu sugeri. E o Zé lembrou-se de Sempre Marinhões. Na verdade, a palavra Marinhão, quem a trouxe para a Ribalta foi o Jaime Vilar. Quem mais deu voz ao Marinhão, à terra marinhoa, foi o Jaime Vilar e o Zé Tavares, o Tosa da Vaz. Da Mortosa, não é? Da Mortosa. Pronto, foram... que, aliás, tem o inventário, tem escrito... Sim, tem as outras marinhoas, tem... Exatamente, um documento também notável. Sim. Ou documentos. E então, a participação no jornal é curiosa porque começou por ser textos sobre
tinha que ser sobre a gente da Ria, da Marinha. Na Ribeirinha. Só que já lá vão muitos anos e não querendo repetir os autores, por exemplo, eu repeti até agora o Jaime Vilar, o Joaquim Silva e um ou outro mais, não me lembro. Fui tentando sempre trazer figuras diferentes de textos sobre e tornou-se uma antologia que é curioso, que eu fico feliz por ver alguns leitores, só conheço alguns leitores, não conheço todos, Claro. mas que alguns que eu conheço que gostam daquilo. Porque, Há muitos. Sim, porque o texto não é meu, o texto é de outros. O meu trabalho é escolher o texto. Escolher quem é o sujeito e que seja um assunto ligado à Ria, à zona da Ria, à vida, ao trabalho. E já lá vão, não sei se 10 anos. Sim, 10 anos, 9 anos, 10 anos. Já começo. E 16. Eu tenho a impressão que já vão quase 10 anos. Mas deu-te gozo também Sim, o trabalho dessa obra? Sim, e fico contente porque muita gente que não imagina, sei lá, o Raul Brandão ter estado cá a escrever sobre a Ria de Aveiro, ou o Artur Portela, que outro dia lancei, ou o padre, há dias publiquei sobre o António Capão, o Senhor da Palhaça. Mas há escritores de renome. Vais fazendo também isso para o jornal O Conselho de Serreja, é bom também realçar esse aspecto. Também há muita obra tua já lá publicada, pelo menos da tua autoria. Sim, alguns trabalhos sim, mais pequenos. Também mais pequenos, mas no entanto retratam bem aquilo que fomos. Sim. Às vezes vais um pouco mais fora de portas, mas é importante também trazer ao conhecimento dos leitores as tuas histórias, porque também são encantadoras. Pois. Modéstia à parte. A intenção é um bocado. Avivar memórias, como dizia a Câmara Municipal, portanto, trazer aqui a terreiro o que fomos, como eu disse há instantes. Olha, esse projeto de Avivar Memórias foi muito curioso. Eu participei num deles sobre os moleiros, as mondadeiras E as leiteiras. Da banca, nomeadamente. E achei curioso, porque, na verdade, era um deles que falou, hoje já quase não fala, que é o Jesus Moleiro. Pois, que tinha uma série de histórias de vida que era um prazer ouvi-los. Mas não conseguiste compilar nada Não, fizemos aquela reunião. Por exemplo, há muitos anos, a minha filha mais velha estava no Algarve. É uma coisa curiosa, estava no Algarve em estudos portugueses e a professora pediu-lhe que gravassem junto às suas localidades testemunhos, cantigas, modinhas, tradições. E a minha filha veio e foi... E tinha o pai ideal para isso. E foi apanhar um tio meu, que era contador de histórias, uma senhora Salreu, uma prima nossa, gravou uma série de coisas e levou o trabalho para o Algarve. Nós estávamos na Misericórdia, num dias fomos à Misericórdia, ao lar, ainda não havia fundação, era só o lar da Misericórdia. Fomos ao lar para falar com uma senhora de Salreu, que durante os anos 50 era que escrevia todas as letras para aqueles desfiles a favor da Casa Paroquial. E essa senhora estava no lar. E fomos lá falar com ela, com o gravadorzinho, uma cassete, foi gravar as cantigas que ela se lembrava. E a mulher, estavam as senhoras todas lá, e a mulher começa a cantar. Cantou 1, 2, 3, 4. Numa das cantigas, a mulher parou. Deu-lhe uma branca. Atrás dela estava uma senhora que não falava com ninguém, que não abria a boca para ninguém. E estava na branca da tal senhora, quando olhou a branca, a de trás continuou. A mulher era a mais insignificante, não falava. Eu conhecia a senhora, que não era falava sempre, mas estava a ouvir, viu que a outra se calou, porque se esqueceu da letra, e ela acompanhou. A minha filha gravou aquilo e deu à professora no Algarve. A minha filha tem 45, foi há 25 anos. Há semanas, meses, na biblioteca houve uma sessão de um senhor
que eu não me lembro o nome, que veio falar com vários grupos de idosos, de lares, para puxar pela língua. Para histórias. Claro. Não. O senhor de fora. O senhor de fora. O senhor que é formado nisso. É deste ofício. É deste ofício. Ele chegava ali, punha uma história, e depois, senhor, você o que é que diz e tal. E o grupo onde nós estávamos, onde eu estive a assistir, que era de Paradilhó, curiosamente, uma das pessoas que estavam lá tinha uma participação fabulosa, que é a mãe do Dr. Júlio Matos. Paradilhó. Tinha uma vivacidade. Não sei se, entretanto, já falecido. Não, acho que não. Ainda é vida, não é? Houve uma vivacidade, uma alegria, então contagiou as outras colegas. Palavra puxa palavra. Pronto. Modinhas, tradições, benzeduras. E o sujeito tinha muita graça para aquilo. Acabou a sessão e falei com o senhor: olha, a minha filha, aqui há uns anos, fez um trabalho assim parecido a este, mas um pequenino. Claro. E entregou à Universidade do Algarve e a professora não lhe deu cópia, era cassetes. Sim. Há quantos anos? Tantos anos. O homem, passado 2, 3 dias, ligou para a Mónica Varum, da biblioteca. Encontrei a cassete. Interessante. O tipo chegou ao Algarve, ele era do Alentejo, do Algarve, preocupou-se, foi à universidade saber e encontrou a cassete. E deu uma cópia, eram 2 cassetes, encontrou uma. Lá está, esse trabalho de recolha, ir aos lares, também precisa de ter alguém que tenha jeito. Claro. Não sou eu, não tenho jeito para aquilo. Tem que ser alguém que tenha o perfil para influenciar. Sim, mas é nesses sítios que de facto se recolhe muita informação também. Muita informação, muita. E nós todos, se calhar, estamos a perder ou a deixar, portanto, essas pessoas também vão falecendo, é a lei da vida, e nós vamos perdendo essas histórias de vida que, no fundo, são, digamos, o ex-libris, se quisermos chamar-lhe assim, do Conselho. E há bocado estávamos a falar de fazer um dia um encontro de pessoas que se dedicam à pesquisa histórica. É um bocado parecido, porque se nós não nos encontrarmos, cada um fala com este, o outro fala com aquele. Não, e pior do que isso, não ficar registado. Que se calhar ainda é o mais grave, é que todas essas coisas, falaste agora desse programa ou dessa reunião que houve na biblioteca, não sei se ficou alguma coisa gravada, eventualmente terá ficado. Pois, não sei. Mas são memórias que se vão esquecendo, ou por desleixo nosso, ou porque, enfim, na altura não recebem um tratamento que sirva para a posteridade, para as gerações vindouras, e, enfim, nós cometemos muito esse lapso. O que tu tens feito, isso está escrito, portanto está acessível, mas muitas coisas se têm perdido, eu, contra mim, falo também, justamente porque não temos razão para isso, já que, se falamos nos anos, sei lá, 50, 60, 70, o acesso às máquinas de filmar, às máquinas de fotografar, à própria rádio, enquanto rádio conselhia, não era tão fácil nesse tempo, em décadas de 60, 70, por aí fora. Mas hoje temos tudo. Sim. Só falta o trabalho, que de facto estas coisas dão um bocadinho de trabalho. E convinha havia alguém que coordenasse este trabalho, não é? Um trabalho deste tipo. Uma das coisas que nós falamos muito... A Câmara tem muito... tido alguns programas, tem feito, julgo eu, deste tipo, ou que se assemelha a isto. Agora, e certamente tem guardado isso nos seus arquivos. Mas agora falta, que também é outra falha, falta pôr cá fora. Falavas há instante das fotos. As fotos não prestam, as fotos e o resto não prestam para nada se estiverem lá no fundo do baú e lá permanecerem. Portanto, são coisas que têm que ser divulgadas, mostradas, porque se assim não for, morrem as memórias. Nós aqui, uma das coisas que também nos falta muito é o museu. O museu regional, o museu etnográfico, o museu. Que tratasse, que aglomerasse em si próprio a grande questão todas estas coisas. Em Salreu, a minha terra, há muitos labradores que ainda têm lá em casa muitas coisas da agricultura. Sim. A dificuldade é encontrar alguém que chegue à casa desses labradores e o convença a ceder. Não é a dar. Sim. Não é a dar. Até podia ser a dar. Sim, até podia, mas tem que ser uma conversa. Mas tem que ser alguém que se disponha da freguesia que tenha carisma para isso. Exatamente. Tem que ser alguém que diga, que chegue à casa de um labrador, diz, olha, eu quero
quero fazer isto, queremos fazer isto, mas... Claro. Essa é a grande dificuldade, porque depois o labrador mete aquilo fora, que em Pardilhó temos a arte de construção naval. Mas para eles não tem valor e tem um valor imenso. Por exemplo, para quem trata destas coisas e as quer pôr a nu, para mostrar à comunidade, à sociedade. Repara, Mário, o Dr. Lameda Silva, há mais de 70 anos, talvez mais de 70 anos, defendia a criação do Museu Etnográfico em Estarreja. Defendia. Mas eu não sei se vocês já conhecem o Museu do Grupo Folclórico de Morisco do Voga. Não. É uma coisa... Tem um espólio... Tem um espólio de etnografia valiosíssimo. E depois, eu conheci o museu há 30 e tal anos, quando trabalhava naqueles lados. Depois, muitas das peças não são do museu, são emprestadas, mas estão todas catalogadas. Claro. Este chile é de Maria, não sei. Eu regressei há um ano e meio, regressei lá ao museu, aumentou, é uma coisa fabulosa. António, é um grupo folclórico, mas é um grupo folclórico, claro, que tinha um diretor que morreu, que era o José Marques, que era um sujeito de um dinamismo fabuloso. Morreu num acidente de autocarro quando o grupo vinha da Bélgica, mas ficou uma direção sucessivamente com Malta Nova que não perdeu esse, aumentou. É um museu que vale a pena ir, a Morisco do Voga, vale a pena ir para ver. Não é difícil fazer aquilo. Não, de facto é verdade. Eu não conheço, enfim, é um sítio onde toda essa história esteja reunida, ou possa estar reunida, eu não o conheço também. Bem sei que recentemente abriu o Museu da História, acho que mais virado para o lado do horror. Sim. Eu tenho abordado esse assunto em algumas entrevistas com outras figuras, aqui feitas no jornal do Conselho de Estarreja, mas a verdade é que eu não vejo onde é que isso... Bem sei que a Câmara Municipal de Estarreja tem um arquivo onde vai guardando alguns tratados, algumas obras, algumas memórias. Nós próprios fizemos-lo também no jornal, mas também na rádio, aqui há uns anos, procurámos preservar essas memórias, falámos com o José Pitarmo, o conhecidíssimo, já falecido, conhecidíssimo construtor naval, fazia lanchas que iam para Lisboa, aquelas lanchas de recreio. Falámos com o mestre Belarmino, eu não penso que não é Belarmino o nome dele, o rapaz ainda novo que também faz ainda... Sim, sei. Ainda trabalha pouco neste momento, acho. Falámos também com uma senhora já de idade, na altura, julgo que já falecida, sobre as tecedeiras de Pardilhó, as famosas tecedeiras de Pardilhó, com os irmãos unidos, a sapataria, quer dizer, guardámos para nós, passámos a divulgar aqui na rádio e no jornal também, porque isto é para ser dado a conhecer. Sim. Aliás, foram entregues à Câmara de Estarreja essas entrevistas todas, entretanto estarão no arquivo, digo eu, não sei, mas o que nós fazemos aqui não é mais do que realmente trazer essas vivências à memória de todos, de modo a que seja uma coisa perene e que os vindouros, se é que vão ter algum interesse, e vão certamente, olhem para trás e digam, olha, nós fomos isto, vivemos assim, as pessoas eram estas, as grandes figuras do Conselho foram estas, e é pena que tudo isso se perca. Mas fica aqui o mote também, pelo menos, ou se não for o mote, é pelo menos a lembrança vincada de que alguém tem que fazer isto mesmo. Um levantamento. Os levantamentos estão feitos, a maior parte deles, há muita coisa ainda por fazer, naturalmente, mas pelo menos fica aqui, digamos que o desafio para que alguém o faça. Eu faço à minha maneira o pouco, ou quase nada, mas também ajudo. Tu fazes muito mais, outros farão ainda mais, mas são precisos, perdoa-me a redundância, ainda mais. Ainda mais, sim. Nota-se também de que não vejo, ou seja, na geração abaixo da nossa, não estou a ver muitas pessoas interessadas às tantas... Há gerações mais novas, António, mas eu acho que há sempre um momento em que mesmo as gerações mais novas dizem alto, que agora chegou à altura de eu começar a lembrar algumas coisas. Um dos medos que existe também é de que, por exemplo, quem guarda muita coisa em casa, quem guarda, da nossa idade ou mais velhos, tem sempre o medo do que é que vai acontecer quando eu morrer. O que é que os meus filhos fazem? Botam isto para o lixo e muitas vezes acontece. É isso que acontece muitas vezes.
Eu, nesse aspecto, não tenho nenhum receio. Eu sei que tudo aquilo que eu tenho em casa vai ser guardado. Vai ser bem guardado. Vai ser. E bem mostrado. Mas tenho visto, noutros casos, já presenciei, pessoas que se desfizeram. Sim. Coisas que não são muito valiosas, mas têm algum valor. Desfazem-se, até põem fora. Não tem a percepção. E não tem percepção. Tudo isso para o lixo. Não tem percepção nenhuma. É preciso que alguém lhes toque e lhes diga, atenção, pode parecer não ser valioso, mas é muito importante para a comunidade, ou para a sociedade. Deixe lá levar este espólio. Eu fui guardando, por exemplo, do professor Jaime Vilar, devo ter guardados, e bem guardados, todos os trabalhos que ele escreveu no Conselho de Estarreja, no Jornal de Estarreja, no Voz Regionalista, no Gente da Ria e no Progresso Amorotosa. Só não tenho ainda os do Conselho da Amorotosa, mas tenho quase todos os artigos que ele escreveu para a Voz da Ria. Quase todos. E estão todos bem guardados. Eu sei que as minhas filhas não vão pôr aquilo. Mas um dia também vais pôr isso à disposição para que outros vejam. Enfim, tu também vendes algumas coisas na banquinha que tu vezes. Eu vendo as coisas repetidas. Livros, tudo. Tens um especial enfoque em livros que de alguma maneira abarquem aqui esta região. Sim, mais a região, sim. Tenho o prazer de ter muitíssima coisa sobre a região de Estarreja Mortosa, principalmente. Um bocadinho mais a largo, mas na Estarreja Mortosa tenho muitíssima coisa. Tenho uma coleção de postais muito boa, que às vezes partilho. Já tive mais vontade de partilhar. Porque agora, com a difusão nas redes sociais, de mostrar uma fotografia sem dizer... Por exemplo, tu metes na fotografia do João de Pinho e tens o cuidado de dizer assim, coleção do João Manuel Estrela. Claro. O Sérgio Paulo já se queixou, por exemplo, e com razão, de que por vezes metem fotografias que ele arranjou com muita dificuldade. Sim. E não identifica. Não, claro. É meu. Não custa nada. Não custa nada dizer assim, olha, isto é... Claro. Acontece muito, eu sei, até por experiência própria, daí eu normalmente nessas, aqui eu disse agora, pus lá a identificação do avô. Sim, do João Manuel. Sim. E a cedência, que foi uma cortesia do neto, com quem estive, de resto ainda no funeral. No funeral também. Mas, de facto, há muita gente, eu vou dizer, roubar essas privacidades sem que as identifiquem. E agora é fácil, porque, por exemplo, nós nos postais, há um site, pelo menos um que eu conheço, que eu de vez em quando, postais de Portugal, Estarreja, todo mundo. Sim. E tu sacas aquilo, salvo um ou outro, em que tem a marca d'água, quase todos os outros postais são todos, tu podes sacar aquilo à vontade. Sim. O que acontece? Há postais ilustrados antigos de Estarreja que podem custar muitas dezenas de euros. E, portanto... É verdade. Já não compro. Também agora de pouco há para comprar, não é? De postais. De postais também tens uma coleção? Tenho uma coleção boa. Substantiva já. Sim, muito boa. E que não está nem sequer digitalizada. Tenho que digitalizar aquilo. Também tinha da Mortosa muito boa, que vendi à Câmara da Mortosa. Sim, e tinha outra muito boa da Albergaria Velha, que também vendi à Câmara da Albergaria Velha. Lá está, a Câmara da Albergaria Velha e a Câmara da Mortosa tiveram sensibilidade para proteger aquele espólio. Aliás, o jornal O Conselho de Estarreja, já agora bem a talho foi-se, todas as edições, desde a primeira edição, foram digitalizadas pela Câmara Municipal de Estarreja, portanto há um arquivo na Câmara de Estarreja do jornal O Conselho de Estarreja. Isso é uma coisa... E que está disponível... É uma coisa fantástica. Está disponível online também. É uma coisa fantástica. Qualquer pessoa pode aceder àquilo... E sacar. Sim, exatamente. Nós podemos, além de ler, podemos até sacar o texto, o artigo... É coisa importante porque às vezes até serve para, quando queres fazer um trabalho sobre alguma coisa relacionada com a terra... Eu sobre o Conselho de Estarreja... Lanças mão também desses... Eu sou do tempo do Conselho de Estarreja de ir a Pardilhó, ainda com a mãe do João, e depois com a irmã, e ir às prateleiras sacar os jornais. Sou do tempo. Claro.
Vamos lá ver o que é que te interessava. Porque não havia digitalização. Claro. Ou ir a Lisboa de propósito à Biblioteca Nacional para ler o Jornal de Estarreja, de 1902, porque no Porto só há a partir de 1906. Hoje em dia, com o Conselho de Estarreja digitalizado, é um passo fantástico. Mas se tivéssemos o Jornal de Estarreja digitalizado, muito melhor era. Era mais. É evidente. Porque são jornais diferentes. Só que a Câmara de Estarreja pediu um orçamento à Biblioteca do Porto para digitalizar a partir de 1906, que é o que está lá. E é uma fortuna, não é? É incomportável. É incomportável. Também não faz muito sentido. Estamos a tratar de um espólio coletivo e que, enfim, não deveria ser uma coisa cara. Na Mortosa, curiosamente, o Paulo Horta Carinha conseguiu digitalizar imensos jornais. Trabalho dele, não é? Trabalho dele. Eu sei como é que ele o fez, mas pronto, mas fez. E está disponível, ou seja, está disponível. Ele já me ofereceu o disco externo para eu fazer cópia para mim. E já ofereceu a outros amigos. Pronto, ele teve um trabalho. Se assim é, faz muito bem, porque é como eu digo, quer dizer, as coisas lá no fundo do baú não têm valor absolutamente nenhum. Imagina que um dia destes, numa biblioteca, há um incêndio. Vai tudo. Se não está digitalizado, aquilo desapareceu, a história. É verdade. Desapareceu. Bem, os meios estão aí à disposição. Portanto, a pena é que não se faça essa digitalização para preservar, porque, como tu dizes, pode haver um acidente e vai tudo à vida. Mesmo que seja muito dinheiro, há coisas que não têm preço. Compensa, sim. E às vezes é tirar, sei lá, eu não sei quanto é que a Câmara gastou com o Conselho de Estarreja. Gastou a digitalizar. Mas acho que foi um trabalho até, não foi caro. Acho que não foi caro e bem feito. A Câmara de Estarreja já digitalizou as atas do município. Estão todas disponíveis, as atas. Também são documentos importantes. É importantíssimo. E agora vai digitalizar mais qualquer coisa. Já não me lembro o que é. Outra documentação. Documentação é importante. Estão a preparar já a digitalização. É bom, claro, porque estás em casa, não tens que deslocar. Só é pena o tal museuzinho. O museu era importante. António, esse museu que congregasse em si tudo isso seria uma coisa. Agora, também não. Balança em África. Fazemos um museu em Salreu? Não. Porquê? Porque senão Canelas também quer. Não. Fazer um museu municipal. Depois cada freguesia quer um pavilhão. É como os pavilhões. Os pavilhões é essa história. Nós vemos aqui Salreu e Canelas, uma frente ao outro. Não falamos a chegar a esse. Mas um museu municipal. Sim. Por exemplo, na Mortosa temos um museu interessante que quase ninguém conhece, no Bunheiro, que é o Custódio Prato. Custódio Prato, não é Pato, é Prato. É o Custódio Prato. É uma casa interessantíssima. E tem um grupo folclórico que, por acaso, até tem muita vocação para preservar. Também jogo muito por influência e por ação e por disponibilidade do Daniel. Lá está, tem um homem, o Bastos, claro. Daniel Bastos, sim, Daniel Bastos, que gosta daquilo. Claro, gosta. E vai compilando tudo aquilo e, de facto, agora, e a casa está preservada, não é? Está. Temos aqui em Estarreja, no Conselho, um museu etnográfico. Não impede, por exemplo, no caso de Pradilhó, não impede que haja um museu de arte naval. Não impede. Sim. Até porque há lá espólio valiosíssimo. Também. Tem 2, 3 casas que tem. Mas um espólio, um museu municipal que fosse abrangente à etnografia, à lavoura. Sim, até poder ter um polozinho, não era nada do outro mundo, quer dizer, um polozinho em cada uma das freguesias. Não estamos a falar como aos pavilhões, mas algo que reportasse só aquela freguesia. Mas há uma coisa, porque se as coisas estão guardadas, não chega. Não. Eu há 20 e tal anos, fui a São Lourenço de Silgueiros. Se não me engano. Silgueiros. Mas é uma freguesia. Buscar vinho, não é? É um lugar, sim, um lugar de... Não era propriamente para buscar espólio histórico. Há um lugar, Silgueiros tem vários lugares. Um deles que penso que é São Lourenço. Que tem uma associação humanitária, tipo lar, um prédio de 3 andares. E tem um museu. Tem um museu fantástico. Um museu de coisas miúdas. O que acontece? O senhor que promoveu aquilo era um apaixonado. E ele desapareceu? Fez tudo. Cheguei a levar lá o Zé Cláudio Vital, na altura era vereador da Cultura. Fomos lá ver o museu. Porque aquilo era um exemplo de... Só que aquilo foi graças a um homem. Aquele homem, sozinho, fez aquilo tudo.
viveu muitos anos, aumentou. Caixas de fósforos, fardinhas de combate, tudo. Mas está lá. Está tudo lá. Com móveis feitos de propósito para a coleção, um piso inteiro, mas aquilo, o homem terá morrido, só que aquilo ficou lá sempre conservado. Batendo nesta tecla, acho que é importante fazê-lo também. Também não, é necessariamente importante fazê-lo e dizê-lo. Temos aqui também uma história da indústria em Estarreja, sobretudo a indústria química, que também está para contar. Exatamente, sim. Que também está para contar, que foi o motor de desenvolvimento, o grande motor de desenvolvimento do Conselho, foi a indústria que se implementou aqui em Estarreja desde 1952, 48, pois, até antes, se calhar. Também não há história nenhuma disso. E ainda aqui há uns anos se defendia a hipótese naquela parte central que era a síntese, de se criar ali um museu da indústria química. O edifício está lá. O edifício está lá. Bom, mas convinha era que fossem os próprios donos da empresa que tivessem eles agora mudaram. Eu aí não sei se seriam eles, se seria a Câmara a promover, ou pelo menos a lançar a ideia, eventualmente até em parceria com as empresas, com as próprias empresas. Julgo, não seria difícil. Mas nós estamos a falar nisso porque temos sede disso. Pois, claro. E para nós é fácil lançar as ideias, já é alguma coisa. Pois. Mas, de facto, está-se a perder. Isso é um dos exemplos de uma terra que viveu nos últimos anos de indústria química não ter um museu que mostre. Alimentou o Conselho, João. Eu estou sempre com o João está na máquina. É sempre uma tristeza não poder contar com isso, porque isso alimentou esta reja. E se houve progresso nesta terra, Conselho, foi com a indústria química, neste caso em particular, pronto. Estou-me a lembrar da SAPEC, do Amoníaco Português, da Uniteca, as mais antigas. E sabes bem, toda a CIS, depois... O que a indústria trouxe foi uma junção de pessoas, de famílias, de toda a parte do país, que vinha para cá trabalhar, cá ficaram, e hoje os seus herdeiros estão cá. Ou seja, há aqui uma assimilação de costumes. De tudo. Eles ficaram cá, os filhos. Ficaram. De muitas famílias, como tu dizes. Nós conhecemos tanta gente que vieram para cá há 50, 60 anos, já são pais, já são avós, e por cá continuam, são estarrejenses. Mas, António, essa história continua, infelizmente, por contar. Não sei quem é que a poderá contar. Ou eu sei quem é que poderá contar. Não sei se a querem contar. Por este motivo ou pelo qual, não vamos discutir isso agora, mas, de facto, está-se a perder. Bom, há coisas que... Tenho pena de dizer isto, mas há coisas que não dão votos. Eu sei que sim. E tenho pena, mas não é só aqui. Claro, estamos a falar em termos genéricos, é verdade que sim. Mas também há sítios onde, de facto, estas coisas são mais acarinhadas e são mais preservadas e são expostas à comunidade local, à sociedade. Aqui tem-se feito alguma coisa de outros domínios, falamos há um bocadinho do arroz, ok. Sarreu tem uma história para contar sobre o arroz, a Vanca tem sobre os laticínios. Sim, claro. Também, que eu conheça, não há muita história escrita. Não há. Estarreja tem a indústria química, Canela terá outra área, talvez também do arroz, Formulã certamente terá também algo a dizer, a Vanca, já falamos, laticínios, Sarreu, mas enfim, Beduíno e Estarreja também tem, mas falta fazer isso. António, foi um gosto ter igualmente para mim. Que continues na senda dessa procura que depois há de redundar em coisas efetivas e que marcam profundamente a nossa comunidade. Obrigado pela atenção. Muito obrigado à Rádio Voz da Ria e ao João também, que esteve ali no domínio da tecnologia. Eu repito, este foi um programa do Conselho de Estarreja, aqui gravado na Voz da Ria. Vão de novo os agradecimentos também para a Rádio Voz da Ria, na pessoa do Presidente Luís Alves, e até uma próxima oportunidade.